Olha, pessoal, bem-vindo. Olha quem está com o meu lado aqui, Anabel Sampaio, essa figura maravilhosa e querida. Ela é incrível, nós estamos terminando o nosso evento aqui em Campinas, né? Foi um sucesso. Parabéns, Anabel, a tua palestra foi maravilhosa. Sobre os Anunnakis, a gente fez uma família cósmica aqui, foi muito bom. E eu estou assim super feliz do resultado, do conteúdo, da vibração das pessoas. Todo mundo saiu daqui sorrindo, feliz. Olha, é uma vibração que contagia mesmo, enriquecido. Foi fantástico. Eu estou assim ainda, o coração tá vibrante. Quero mais, quero voltar. Adorei Campinas, então adorei te conhecer também, adorei todos nós, né? Reencontro cósmico, né? E a Anabel falou sobre fala assim, depois eu vou falar dos teus livros, né? Os teus livros, depois eu vou perguntar um pouco sobre os Anunnakis, as pessoas gostam muito desse assunto e há muitas dúvidas nesse ar, mas os teus livros, quais são os teus livros? O que tu narra nos teus livros? Qual é que é o conteúdo de alguns deles, assim, né? Meus 12 livros, né? Eu tenho 12 livros publicados e em todos eles, na verdade, assim, exceto os dois últimos, eu narro sobre antigas civilizações. Na verdade, eu costuro, né, sobre uma parte histórica, sobre as antigas civilizações, sobre seres extraterrestres e também intraterrestres, porque o homem ele tem irmãos, não são só o Homo sapiens, tem o Homo erectus, Homo habilis, tem aquela escala de Charles Darwin. Só que é o contrário, ele diz que os outros se extinguiram e na verdade não. Eles apenas escolheram outros hábitats para eles poderem viver. Então, assim, tanto é que é hábitat mais inteligente do que a superfície terrestre, né? Então, tem um livro, Operação Rhesus, que eu narro sobre esses seres intraterrenos e também narro sobre o RH do sangue, que é uma proteína de um macaco Rhesus que foi colocada sobre a nossa hemoglobina, aquela partícula ferrosa do sangue. E a finalidade disso, né, que colocaram em nós, os Anunnaki colocaram em nós, foi para nos vigiar, porque ela faz voxel ou pixel, né, na tela da Matrix. Assim como a gente usa a ressonância magnética, a gente usa a mesma tecnologia, porém muito rudimentar em relação à tecnologia Anunnaki do fator RH. E assim, na ressonância magnética, a gente vai procurar ali o tecido, né, para ver se corre o sangue ou não, e faz pela mesma proteína, né? Faz ver se tem o pixel ou voxel ali, para ver se a região é vascularizada ou não. Então, eles tentam fazer isso na Matrix, né? E outros livros, eu tenho vários livros, tenho livros sobre os Anunnaki, tem livros sobre os intraterrenos, tem livros sobre o Egito. Eu fiquei um tempo no Egito e eu tive amizade com grandes egiptólogos, como hoje o Assiraf Mohiuddin, que é diretor-geral do Platô de Gizé, e eu trabalhei, tive o prazer de acompanhar a equipe do maior egiptólogo do mundo, que é o Zahi Hawass. Então eu trouxe muitas novidades, muitas informações do Egito, né? Que eu tive essa sorte, esse prazer, essa bênção na minha vida, né? E os dois últimos livros são sobre neurociência, sobre como você pode desenvolver a paranormalidade. E tem base num documento que vazou da CIA, que eles treinaram alguns soldados norte-americanos durante a Guerra Fria. E a CIA, por meio do Instituto Monroe, treinou soldados para adquirir paranormalidade. E esse é o assunto dos meus dois últimos livros, Código Gateway e Cyborg. Que bacana, é muito conhecimento. Ela fez uma palestra incrível, falou sobre os Anunnakis, que é um tema assim que gera muito interesse, porque são poucas pessoas que sabem muito. Eu, inclusive, eu estudo, mas eu sei assim uma fração do que ela sabe sobre os Anunnakis, porque, né, a gente sabe só o básico. Voltando ao assunto dos Anunnakis, que para mim interessa muito, porque eu também quero aprender. E tem uma pergunta que todo mundo faz para mim e eu nunca soube responder sobre como é que o Pai Criador, o verdadeiro Pai Criador, permitiu que seres invasores, intrusos, fizesse assim a festa aqui na Terra, fizeram o que quiseram, se adonaram, trocaram o DNA, fizeram horror aqui e ninguém disse um pio, né? Não faz muito sentido dentro da minha cabeça. Será que o Pai Criador não poderia dizer, ei, calma lá, tu não pode avançar até, tu avançou um pouquinho, agora dali para não pode mais, né?
Não tem esse tipo de limite de restrição, é uma pergunta minha Não, é uma pergunta que, de maneira geral, todos têm essa mesma pergunta. Agora, eu tenho uma outra pergunta para te responder isso aí. Está escrito em Gênesis que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com quem Deus estava conversando quando ele criou o homem? Isso tá certo, isso está ali explícito que ele não criou o homem sozinho, que tinha mais de uma pessoa. Então eles foram, digamos, os assessores para conseguir fazer isso. E essa coisa de criador, as religiões pegaram essa coisa do criador e fizeram um oba-oba para poder aumentar a divindade. E assim, existe a hipótese que nós não fomos criados pelo Deus, e sim por um grupo de seres no universo, que são chamados os engenheiros da criação, que são Lanonandecs, e eles costumam semear vidas em planetas bebês como a Terra. Planeta bebê de 4 bilhões de anos é um planeta bebê. E ele tem todo um porquê de pulverizar a vida nesses planetas, né? Então, a gente tem que partir do princípio que pode ser que não seja o Deus criador, mas deuses criadores. Deuses criadores, né? E isso não tira nem um pouco a divindade de Deus, porque o verdadeiro Deus é o Espírito Santo que nos habita, é a partícula divina que nós temos, o direito que está em nós. E a gente tem que fazer um questionamento também. Até que ponto um Deus antropomórfico, de forma de homem, exterior, que está fora de nós, até que ponto ele é um Deus verdadeiro? Até que ponto ele não quer roubar a cena de um Espírito Santo que nos habita? Então a gente tem que ver. E falam assim que até as religiões elas têm como grande objetivo o não despertar da consciência, porque quando a pessoa desperta, ela acende a sua chama divina interior, vai dizer, opa, eu sou Deus em ação, né? Eu sou uma partícula divina. Então as religiões têm que dizer, bota o externo, alguém vai te pegar, alguém, e a gente fica passivo. Então o nosso trabalho agora é o inverso, manifestar a nossa centelha, que nós temos Deus em ação, né? Agora, essa história dos Anunnaki, a gente não pretende esgotar esse assunto aqui, é só uma pincelada, peço que vocês conheçam o canal da Anabel Sampaio, também está no YouTube, vou deixar na descrição aqui, que é um assunto vasto, muito vasto, assim, que mexe com a cabeça, né? E que bota por terra muitos dos conceitos antigos religiosos e que, de fato, bagunça com a cabeça de qualquer um. Muitas pessoas, depois da entrevista, da palestra, chegaram para mim e falaram, olha, eu fiquei mexida. Porque mexe em estrutura, né? É porque eu costuro, né? Eu costuro a história, né? E eu não afirmo nada que não esteja embasado, pelo menos na história, na arqueologia, principalmente, onde eu baseio as minhas opiniões, que também não precisam ser a verdade absoluta, né? Mas eu tento respaldar tudo que eu afirmo, principalmente sobre a Anunnaki. E é muito interessante porque mexe muito mesmo, porque entra em Antigo Testamento, entra na história, entra em personagens como Ciro II, né? Como Saddam Hussein, como muitas personalidades. Então, assim, é bastante interessante e sempre um prazer. E eu convido as pessoas a pesquisarem mais a respeito, porque olha, nós somos enganados redondamente pela ciência, pela religião, fomos enganados em tudo, olha, 100%, para não dizer 99%, não há uma chance. A gente foi enganado e a gente tem que agora aprender a verdade, que na era de aquário que estamos entrando, não tem mais espaço para mentira, né? A gente tem que saber a verdade vai doer uma vez só, depois não dói mais, né? Ou melhor ficar sempre enganado com aquelas coisas aveludadas, não, é melhor sofrer um dia, olha, eu fui enganado, né? Javé, não sei o que, Enlil, Javé, né? Então a gente tem que, é dolorido, para mim também foi chocado, nossa, Javé é Enlil, cara, que loucura, cara, não pode, né? Cara do céu, Javé é a transliteração, né? De 3 deuses, porque ele em hebraico, o hebraico não existe a vogal, existe a consoante, né? Então você pode ver, Yahvé é o nome de Javé, Yahvé, o som fica Javé ou Jeová, né? E é a transliteração de 3 deuses, e os 3 deuses são os Anunnaki, né? Que é o Anu, que é o pai, o Enlil e o Enki.
tá? E assim, esses 3 deuses passaram em todas as mitologias na face da Terra, nos 4 cantos da Terra. E em outras épocas, com outros nomes, mas a mesma característica física e a mesma simbologia, né? Então, assim, no contemporâneo, o mundo contemporâneo, eles são Jeová, né? São Javé, Yavé. Só das religiões vai pirar literalmente. Minha Nossa Senhora. É que Deus o livre. Eu estava perdida. Minha Nossa, então, que loucura. Interessante, e é muito interessante perceber, né, Javé, né, o Jeová, porque ele é Zeus, né, Zeus, ou Zeus, né? E assim, e tem uma arma mitológica, que é uma arma de plasma, né, uma arma que provoca incêndios, porque no livro indiano, o antigo livro indiano, né, Mahabharata, e tem a descrição de todas as armas de Zeus. E existem cientistas que comprovam que Jeová utiliza alguma das armas no mundo contemporâneo, como o incêndio do Havaí, o incêndio dos Estados Unidos, foi provocado por uma pistola de plasma. E se você voltar, né, aqueles artigos lá de quando houve o último incêndio do Havaí, foi queimado concreto e não foi queimado algumas árvores, né? Tem assim, a árvore ao lado do concreto, realmente queimado. E cientistas foram pesquisar que história é essa, né? E foi mencionado que pode ser uma mitológica. Isso chama de DEW, Direct Energy Weapon, né? Eles falam sobre isso, né? Exatamente. Então, tem muita... A gente tem assunto aí para ficar até de manhã cedo, mas eu confesso que eu também, esse assunto me confunde a cabeça, porque eu começo a aquecer, mas a gente aprendeu tudo errado, e aí a gente... eu vou ter que... Eu não sei nem onde começar, sabe? Eu não sei onde começar, onde é que eu começo? Não, na verdade, assim, a proposta, a gente não pode mais viver na escuridão. A gente não pode ter um catecismo infantilizado. A gente precisa crescer na fé da gente. E a gente precisa saber da verdade, por mais que ela doa, né? Então você precisa, no despertar, isso é uma parte do despertar, você precisa ressignificar tudo aquilo que você aprendeu. Hoje eu comecei a palestra jogando uma hipótese que o universo pode ser feito de água ao invés de vácuo. E que nós vivemos no oceano, no aquário cósmico, né? E nós temos um domo ou uma cúpula, né? Então, é isso, né? É muita polêmica, mas a gente precisa saber o que... Anabel, eu te convido para a gente fazer uma live aí por internet, porque agora a gente está indo embora, já terminou o evento, já é tarde, o pessoal está cansado, mas eu gostei muito de bater um papo contigo. Vamos fazer por internet, eu te chamo no canal, aí a gente combina mais. Tem muita pergunta que eu queria te fazer, mas eu vou deixar o surpresa para a próxima. Então, conheço o trabalho da Anabel Sampaio, tá? Eu vou agradecendo vocês que estão aí no canal, quero que vocês também participem dos nossos vídeos, acompanhem nosso trabalho. E gratidão para você estar com a gente, vai deixando seu like, seu joinha aí, tá? Um grande abraço, Anabel, um abraço, prazer te ver, tá? Tudo de Deus abençoe, tá? Tchau, tchau. Se inscreva nos nossos 4 canais do YouTube, ative o sininho das notificações e entre também no Instagram e no Facebook, nossas redes sociais. Um grande abraço.